Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, e apresento o podcast Sem Sistema, o nosso podcast. Nessa semana, o tema é a greve dos servidores públicos de Bauru. E a gente vai bater um papo aqui na companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, e dois convidados para lá de especiais. A Yara, servidora pública municipal, e ele, Carlos Gianazzi, o deputado estadual do PSOL. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigada, meu nome é Yara, sou professora da Rede Pública Municipal, militante, estamos aí na luta. Seja muito bem-vinda, viu, Yara? Obrigada. É um prazer ter você aqui. E agora, o nosso querido aí, Carlos Gianazzi, Carlos Gianazzi, do PSOL. Carlos, é um prazer ter você aqui. Estive aí pesquisando, já vi algumas entrevistas suas, vi algumas matérias sensacionais da TV Manchete, você lutando por uma escola lá. E que bom, né? Sempre ao lado do servidor, sempre ao lado do serviço público de qualidade. Seja muito bem-vindo ao nosso sindicato aqui. Já teve aqui o Glauber, já teve aqui a Sâmia, teve o Suplicy e agora você. Estamos bem de convidado, hein, Tonon? O Raul Marcelo, né? Vamos ser justos, o Raul Marcelo também, né? Isso. Nossa, estamos muito felizes. E que bom que a gente conseguiu aí encaixar na sua agenda aí, já que você veio aqui prestigiar. O que você veio fazer em Bauru? Conta pra gente. Olha, primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês, Alexandre, Paulo, nossas colegas professoras da rede municipal, a Yara. E eu vim aqui para apoiar a greve, prestar o apoio, a solidariedade e fazer alguns encaminhamentos, né? A gente está acionando o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fazer uma devassa aqui nas contas da prefeitura, da prefeita, que está se negando a negociar com os servidores e servidoras de Bauru. Então, eu vim aqui basicamente para isso. Que bom que a gente tem representante aí que realmente cobra. Eu vi várias iniciativas suas junto ao Ministério Público, né? E que bom que é um dever, né? Além de tudo, é um dever. Eu quero falar com você, Yara. Eu estive lá porque minha irmã me convidou, né? Eu já conhecia aí a Larissa, que está aí ajudando vocês aí. Larissa é também. essencial com a voz dela, essa potência. E aí foi muito legal porque a gente viu um protesto muito criativo, né? E, assim, um grande número, eu acho que realmente... Até a prefeita acho que você surpreendeu, será que não? Eu tenho certeza, porque assim, ela estava imaginando que nós íamos meio que Meia dúzia de gato fluir, né? pingado. Ela achou que nós fôssemos diluir aí no feriado, com o decreto, inclusive, do ponto facultativo inesperado, mas assim, o número está se mantendo em uma crescente, né? E isso é muito bom para uma segunda semana de greve. Pós-feriado, 4 dias em casa, a criatividade é do professor, então, assim, greves movidas pelo professorado tendem a ser mais criativas, e amanhã a gente está aí nas ruas novamente, sempre com aquele chamado, você e mais um, porque o nosso movimento ele tem que crescer, porque, como o deputado falou, aqui no nosso município as contas estão um pouco obscuras e nós queremos esclarecê-las. Ótimo. Tonon, a gente esteve no carro, o que a gente comentou quando a gente voltou de lá? Confidencia aí para elas aí, o que a gente falou aí da iniciativa, do protesto delas, o que chamou a nossa atenção? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro. Eu não lembro. Você não lembra que nós falamos da criatividade, que até a Estelinha falou, poxa, está muito criativo, né? Até um pouco o diferente. que eu sei é o seguinte, Alexandre, eu fiquei muito feliz com o que eu vi lá. Eu acho que isso que é muito importante. Pela quantidade de gente que tinha lá, como a Yara bem falou, acho que surpreendeu a prefeitura. E pela vontade de engajamento mesmo. Você vê que quem está acostumado em bancária, que o pessoal é mais elitista, digamos assim, tem medo de pegar um microfone no momento de greve. Todo mundo ali participando um pouco, dando sua contribuição, dando opinião, como fazer o ato melhor, como fazer... Então, assim, totalmente diferente da realidade da nossa categoria, né, Alexandre? E a gente fica feliz com essas especificidades que cada categoria tem. É que é tanta indignação, né? Porque nós temos aí servidores ganhando abaixo do salário mínimo, que as pessoas pegam o microfone na esperança de realmente serem ouvidas. Servidor ganhando menos que o salário mínimo? Menos que um salário mínimo. Vocês acham que isso não existe, mas existe aqui em Bauru. Inclusive, no último concurso tem salário de R$ 1.070. Exatamente. Né? O que acontece aqui em Bauru? Eles acham, é uma política de achar que remuneração é salário, né? É lógico, tudo ajuda, mas a gente tem que entender que salário é base, é aquilo que está lá, aquele piso lá em cima, aquele seu inicial. Tudo que vem depois, ou ele não é seu, ou ele pode ser tirado em algum momento da sua vida. Não, e é bem legal essa tua fala, Yara, sem querer interromper, já interrompendo, porque vocês expuseram lá os limites do pessoal, né? E dá para ver bem isso que você está falando. Qual que é o salário base para a aposentadoria? É 1.
Exatamente. É tudo aquele bem baixinho. Aí você pode até ver lá que tem alguma coisa a mais, mas o que você vai levar. O que vai levar pro resto da mesmo é vida o é isso 1.079 aqui, né? da merendeira, que é o que foi anunciado aí no último concurso, que, inclusive, eles tiveram que retirar o edital, e aí eles refizeram o edital com um valor já acrescido do Vale Compra e de todos os benefícios para tornar mais atrativo. É uma maneira, inclusive, até de enganar a população, né? Mas o Alexandre, antes de entrar na pauta dos servidores, eu achava legal o Janazzi ele contar que ele já foi bancário. Exatamente, do Banco Itaú, inclusive. Exatamente. O Banco 5 Estrelas, é isso mesmo, Janazzi? Exatamente, lá na região da Capela do Socorro, em Santo Amaro, e participava do sindicato já dos bancários, sindicato sempre combativo em São Paulo. Eu sou do tempo ainda do Guxiquem, da Tita Dias, do Berzoini, que foram presidentes do sindicato em São Paulo e depois parlamentares. Foram responsáveis, acho que, pela organização da categoria, né? Com certeza. O bancário, com certeza, é uma das categorias mais organizadas. Mas, né? exatamente. E muito fruto do trabalho desse pessoal. É, junto com os metalúrgicos Que do fazia ABC. o trabalho que o Janazzi faz hoje. Que é de ir em cidade por cidade fazer o trabalho de o base. trabalho de base. Exatamente. Eu conheci essa galera com o trabalho de base quando eles Sempre vieram foi. para O Bauru. sindicato dos bancários sempre foi um sindicato combativo de luta em todos os lugares, basicamente. Com certeza isso ajudou a organizar muito, né? E não é à toa que os bancários talvez tenham direitos que outras categorias não têm devido à organização e à luta desse pessoal que realmente Ai, fez vocês história. precisam abrir EAD para os outros sindicatos. Formação EAD, gente. A informação é muito importante, a gente precisa para nós também, né, Tonon? Vira e mexe, a gente faz uma formaçãozinha aqui para a direção, porque sempre tem gente nova e é muito importante. E falando em formação, vamos falar com o educador. Janazzi, eu vi lá 4 vezes eleito deputado estadual, é isso mesmo? 5 é tetra? vezes. 5? É penta, 5, então? Exatamente. Caramba, Eu já fui vereador em São Paulo 2 vezes e depois no 5º mandato agora, né, na Assembleia Legislativa. E qual é a maior dificuldade de um educador lá na Câmara? É enfrentar, hoje, com certeza, além de enfrentar a base do governo, é enfrentar a extrema-direita proto-nazi-fascista que cresceu muito na Assembleia Legislativa, em todo o Brasil, no Congresso Nacional, mas na Assembleia Legislativa também. Embora a gente tenha derrotado alguns deles nessa eleição, como o Mamãe Falei, que nós caçamos o mandato dele. Coitado, um né? rapaz tão bom, foi ajudar o pessoal lá. Então nós conseguimos nos livrar de alguns e algumas, mas tem outros, né, que chegaram, então é uma dificuldade enorme, porque não há debates com eles. Você não consegue discutir ideias, projetos, né? Só agressão, é estímulo à violência, ao ódio, ao negacionismo, ao obscurantismo. Essa é a pauta da extrema-direita. Isso é muito ruim, porque isso não é mais política, é uma outra coisa. Então, é a nossa grande dificuldade, porque a educação, como educador, eu não consigo resolver isso na Assembleia Legislativa. A gente consegue resolver isso na sociedade, logicamente, sobretudo na área da educação, que é a nossa área de atuação, oferecendo uma educação crítica, libertadora, libertária para os nossos alunos, né, trabalhando com eles cultura, ciência, enfim, preparando o aluno para o pleno exercício da cidadania. Então, você consegue combater um pouco mais esse obscurantismo da política no Brasil e no mundo. E esse pessoal, eles tentaram criminalizar, inclusive, aqueles projetos, né? Escola sem Sem partido. Essa a questão educação crítica que você falou aí, eles realmente tentaram de toda maneira acabar, né? Nós derrotamos esse projeto, né? Essa proposta, esse movimento Escola Sem Partido, que era um movimento no governo Bolsonaro forte, mas nós conseguimos derrotá-lo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que proibiu, né, esse movimento no país. Então, a gente avançou bastante, porque eles atacavam Paulo Freire, dizendo que nós queríamos doutrinar os nossos alunos, mas, na verdade, eles queriam doutrinar. Eles criaram a Escola Cívico-Militar, que é a doutrinação aberta de alunos. Eles tentaram implantar também a educação domiciliar, para tirar o aluno da escola. Eles são contra a escola, né? E que tem a ver com essa onda de violência também. Essa onda de violência ela tem a ver também com esses grupos que continuam ativos nas redes sociais, nas redes subterrâneas, nas comunidades. Eles odeiam a escola, odeiam as mulheres. A gente pode ver que eles atacam as escolas e as mulheres, as professoras, né? As crianças que foram mortas naquela creche em Blumenau, a professora, nossa colega Elizabeth, que foi morta na rede estadual agora, esfaqueada. É um ataque às mulheres, à escola. É uma tática desse grupo
que se reúne, se organiza, sobretudo nas redes sociais. Os grupos de ódio, eles estimulam esse tipo de violência, que nós não tínhamos até então, nós que somos da educação, nós sempre teve violência nas escolas. Na mas não realidade, desse eu nível. acho que sempre existiu. É que Mas agora não ficou assim. mais aflorado. Mas não né? assim Ficou de mais esfaquear, liberado. né, com crime de ódio, Sim, não. sim. Isso é mais forte agora, né, nos 4 anos do bolsonarismo. É porque foi permitido por Isso. esse governo, Houve um né? estímulo e ar, né? Bem falado. E a gente, como sindicato, a gente acompanhou, né, esse crescimento aí realmente desses políticos de ocasião, né, da outra direita, como o senhor mesmo falou, né, que não interessa para eles o debate, não interessa para eles a conversacional, o que eles querem é outra coisa, né? E que bom que existem figuras como você aí para defender, inclusive, os professores, e não só os professores, os servidores, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Yara, a respeito disso, porque às vezes as pessoas não entendem. Poxa, é uma greve de professor, é uma greve do pessoal de saúde. De quem é essa greve? Conta pra gente aí. Essa greve, ela deveria ser uma greve do município de Bauru, não só dos servidores, né? Hoje nós temos aí nas ruas o maior número de servidores na educação, porque a educação é a maior pasta. Nós temos aí um cenário de 7.000 servidores, onde 2.300 são da educação. Então, assim, proporcionalmente falando, somos a maior pasta, então temos que ter o maior número de pessoas nas ruas. Mas a gente está tendo uma adesão muito grande, assim, eu acho que histórica da saúde. A gente tem UPAs fechadas, UBSs fechadas, o CRAS fechou. Então, assim, nós temos várias secretarias que antes a gente passava despercebido pelas greves, tinha assim um participante, 2, às vezes nenhum, e hoje a greve desse momento, né, ela tem representante de todas as 14 secretarias do município. Então, assim, essa efetivamente é uma greve do servidor, porque ela tem representação de todos os servidores, e isso mostra muito o cenário de descontentamento do servidor com essa administração, porque a gente vê que não é algo que está acontecendo pontualmente dentro de algumas secretarias. A má administração ela está acontecendo em todo o sistema da prefeitura, inclusive dentro da prefeitura, do prédio da prefeitura, que se você vê aquele prédio ali, é um absurdo as pessoas se sujeitarem a ainda estarem transitando ali por dentro, porque ele está com uma parte interditada, né? E a outra parte a gente não consegue fazer uso, ninguém consegue subir. Agora, do ano passado para cá, deram uma aliviada, porque até você subir para o gabinete da prefeita estava sendo proibido, né? Só pessoas autorizadas podiam subir. Então, liberou novamente o acesso, mas aquele prédio ali, ele está impossível, né? E nós temos pessoas de dentro do prédio também ali que estão na greve. Então, ela é uma greve que não está concentrada só na educação, apesar de ter um maior número de pessoas nas ruas da educação. A da educação será daqui a alguns dias. Só nossa. Tonão, e aquele desavisado que caiu aqui nesse podcast está pensando, mas o que os sindicatos bancários têm a ver com isso? Explica para ele, Tonão, o que os sindicatos bancários têm a ver com isso? Solidariedade de classe, né? É o mote principal do nosso sindicato. Nosso sindicato é um sindicato de luta não exclusivamente da categoria bancária. É uma coisa que a gente tem que fazer sempre essa discussão, né, Janásio? Que o pessoal acaba sendo muito corporativista às vezes, né? Então fala, pô, mas vai usar o dinheiro do sindicato para ir para São Paulo. Por exemplo, se vocês tiverem dificuldade para com o ônibus, pode ter certeza, nós vamos ajudar vocês. Mas por quê? Porque a luta é de todo mundo. Todo mundo quer, primeiro, tornar público o que é esse governo da Sueli, né? Porque isso afeta a gente no dia a dia também, né? Vamos lembrar, teve criança morrendo no UPA aí há 10 dias atrás por falta de atendimento. Exatamente. Nós ficamos sem leito de UTI em plena Covid por causa que a mulher não providenciou nada. Exatamente isso. Então, assim, se a gente for listar tudo que já aconteceu aqui em Bauru desde que ela veio, né, que ela começou como bolsonarista e agora está no partido do Kassab, né, a gente tem listas de coisas para denunciar ela aqui, né? Então, assim, a luta não é só dos servidores, por isso a gente está junto deles. Agora, eu queria falar uma coisa que a gente não abordou, Alexandre, e que a hora que eu encontrei o Janásio aqui, foi a primeira coisa que eu falei com ele, foi de como ele foi parceiro na época da privatização da nossa Caixa, né? Que é outro exemplo de como a luta é de todos em todos os momentos, né? Ele ficou lá com a gente até o final da votação, de quando ela foi vendida para o Banco do Brasil.
E ficou ele, o Raul Marcelo e o finado Major Olímpio. Olha, o Major Olímpio um dia estava lá com a gente. Foi lá. nosso aliado no passado. Estava lá com a verdade, gente lá dessa verdade. luta, aí os três. Então, tem gratidão eterna aqui, por quem não tenha sido vitorioso nessa, né, Janase? Não era fácil Não nos abandonou e ficou com os bancários até o final dessa luta aí. Não foi fácil enfrentar a privataria tucana, né? Eles privatizaram tudo e o atual governador dá sequência a essa privataria. Ele agora, eu queria chamar a atenção aqui da população toda, que ele pretende privatizar a Sabesp, que é uma empresa pública, lucrativa, que oferece qualidade na oferta de água, e ele pretende vender. Então vai ser uma outra luta semelhante à da nossa Caixa. Eu estou até dando risada aqui, Alexandre, porque assim, o Janase, a Yara deve ter visto, você também, a manchete da Folha, né? De domingo, ela pondo em destaque que aumentou o número de pessoas a favor da privatização. Isso mesmo. Mas assim, o título deveria ser outro. As pessoas continuam contra a privatização, né? Inclusive, tem lá privatização de água, qual que é a porcentagem que é a favor e contra. E a maioria das pessoas ainda é contra a privatização dos Correios, ainda é contra a privatização de portos. E os caras fazem a matéria ao inverso, então a gente tem que lutar. Além de tudo, com a própria imprensa aqui, que também é privatista. Que é tem privatista, os interesses né? econômicos, interesses. ideológicos. Né? Lógico. Principalmente a Folha de São Paulo, a Globo, Perfeito. o Estadão, a Veja, são órgãos de imprensa a serviço do grande capital e da ideologia neoliberal. Então, eles promovem a privataria o tempo todo, atacam. por isso a gente tem que falar bastante aqui para fazer o contraponto, né? E atacam e são contra as greves dos servidores. Sempre Perfeito. atacam qualquer greve de trabalho, não só de servidores, mas qualquer greve. Você pega o editorial da Folha contra a greve de qualquer setor e qualquer movimento popular, movimento A gente social, vê isso de peso. até no Bom Dia Brasil, quando tem uma greve de metroviário, aí vai lá no coitadinho que está aqui, olha, tentando ir trabalhar, pegar o seu... Aí eles exatamente. induzem a população a todo momento. E ainda tem gente que acha que é socialista, que a Globo é socialista, tu não, pode isso. Então não, mas você está falando de privatização, mas nos bancos não foi bom a privatização? Porra. Né? Que nem aí nessa mesma matéria da Folha tem uma pesquisa que a maioria aprovou a privatização das telefonias, né? Mas o pessoal não lembra que a telefonia ela evoluiu por uma questão de tecnologia, que nada tem a ver com a questão da privatização. Isso foi no né? mundo todo. Isso aí era certo que aconteceria, independentemente da privatização. Mas se você chegar e perguntar para a grande maioria das pessoas que apoiam a privatização, o que é, né, a privatização, eles não sabem te responder. Perfeito, é isso aí. Eles não sabem, porque eu vejo isso muito com o que acontece com a gente mesmo, né? Nós temos servidores hoje dentro do nosso grupo que acham que, de repente, você pegar em um montante de dinheiro, dividir entre o número de servidores e oferecer esse dinheiro em partes iguais, eles acham que isso é o mais correto. Claro, isso gera um impacto, talvez, na folha de quem ganha aí os R$ 1.079, isso gera um impacto, mas isso é um valor fixo, né? Esse valor ele não vai ter nada, nenhum benefício incidido sobre ele. Ele vai ficar ali com o decorrer dos anos, ele vai simplesmente desaparecer. E as pessoas acham que isso é legal, que isso é ótimo. Ao invés de brigar por uma porcentagem, que, lógico, vai beneficiar quem tem os altos salários? Vai beneficiar, mas a gente vive em uma hierarquia de cargos onde você presta concursos e, conforme você tem um cargo melhor, né, necessariamente a sua remuneração tem que ser melhor, até por uma questão de merecimento e tal. Mas a gente tem que sempre trabalhar com a questão da porcentagem, porque a porcentagem ela vai com você o resto da sua vida. Né? E é difícil das pessoas entenderem isso. É muito difícil das pessoas entenderem isso. Né? Exatamente, porque eu estou precisando a questão da política de abono. E pela falta de cultura, né? Voltando à matéria da privatização, e aí nós vamos cair na discussão do ensino aqui, porque onde está o maior aumento de porcentagem de apoio à privatização entre os jovens de 15 a 25 anos, né? E aí é por causa de toda essa confusão do ensino que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Janase, a gente
viu aí que você teve aí na Câmara de Bauru e foi assim uma coisa muito bonita. A gente viu os vereadores abrindo lá a tribuna para você falar, todos eles assim felizes com a sua presença lá. Não deixaram você falar, Janazzi? Não, a vereadora Estela citou a minha presença, mas não foi permitida a minha participação para fazer uma saudação mínima, né? Não foi. Que falta de respeito, que vergonha de Bauru, né, Tonon? Cara, nós temos uma das piores câmeras, não a pior câmera da história de Bauru, né? Então, assim, não causa indignação, mas não causa Não surpresa, causa surpresa. né, Alexandre? Exato. Então a gente lamenta muito. Um né? educador, né, tendo uma passagem aí pela nossa cidade, podendo falar tantas coisas, prestando solidariedade. Nós tínhamos ali duas causas muito nobres, né, dos servidores, dos jornalistas ali. Exatamente. E realmente a gente fica muito triste e pede desculpa em nome aí Não, do imagina, eu pessoal entendo. de Bauru. Eu estive visitando o Lula lá, eu peguei na mão dele e falei, Lula, Bauru te ama. Depois lembrei, falei, nossa, ama nada, Bauru é Não é verdade. Não é verdade, Lula. presidente. Desculpa, Lula. Não, mas o importante é que são os servidores e as servidoras, né? Então, a Câmara, eu sei que a Câmara aqui é um puxadinho do governo, ela está cooptada pela Exato, prefeita, exato. então, porque tem os cargos nas secretarias, tem as emendas parlamentares, então, como a Lesp é um puxadinho do governo Tarcísio, a Câmara Municipal de Bauru é um puxadinho da prefeita também. Então, eu entendo perfeitamente. Mas o dia que o presidente da Câmara de Bauru for à Assembleia Legislativa, eu vou tratar ele com dignidade. Eu vou registrar a presença dele, vou colocar ele lá na sessão dos convidados. Vou falar, embora o senhor não tenha me convidado, mas eu convido Vossa Que Excelência. ser evoluído. Aqui, Vossa Excelência vai ter espaço aqui na Assembleia Que Legislativa. bom, né? Casa do povo, né? É Deveria ser lógico, assim com todos, né? Imagina, É, Porque deputa- se fosse um outro da extrema-direita, eles abririam espaço. Com perfeito. certeza. Falar. Com que iam certeza. querer fazer aquelas homenagens, Exatamente. né? Tentaram fazer aqui a homenagem para o Bolsonaro, entregar a chave da cidade, aquele papelão Tornar todo. cidadão bauruense. Isso, bem lembrado. Nem sabe onde fica Bauru. Não sabe. Exatamente. Mas eles não abriram espaço porque eles sabiam que eu ia falar em apoio à greve, entendeu? Foi por isso que eles fizeram. Com E, na certeza. realidade, a luta é do povo, e a luta do povo é na rua, e era na na rua, rua é que a gente verdade, estava, e lá estava lindo. É isso aí, bem lembrado. Deputado, como você já bem disse, a extrema-direita, né, ela tomou conta ali de alguns setores ali. E uma das coisas que ela mais fez foi criminalizar o servidor. Falar que o serviço público é cabide. E o senhor que Exatamente. conhece tão bem, eu queria que o senhor fizesse uma defesa aí do servidor público, uma defesa do serviço público. Porque eu acompanhei aí a sua trajetória, eu estive lendo, e eu vejo que você é sempre aquele defensor incansável do serviço público de qualidade. Por que isso? Porque os servidores públicos são os responsáveis pela aplicação das políticas públicas e sociais, né, do Estado brasileiro. As professoras, por exemplo, são elas que estão lá na ponta atendendo as crianças na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio. As enfermeiras estão nos postos de saúde na periferia, no Sistema Único de Saúde, as assistentes sociais, as psicólogas, e são majoritariamente mulheres que estão na ponta atendendo a população mais pobre. Então, é importante, eu não estou aqui falando do servidor público de carreira, o auditor fiscal, que é importante também, o juiz, o desembargador, o procurador, são carreiras importantes, mas nós centramos a nossa defesa na maioria, que representa 90% do funcionalismo público. Primeiro, a educação, que é a maior categoria profissional do Brasil, são as professoras e professores. Depois tem o pessoal da saúde. Então, se você defende o povo brasileiro, você tem que defender esses servidores e essas servidoras, porque sem valorização da servidora pública, você não valoriza a população. Então, quando a prefeita trata com descaso as professoras, as servidoras do município de Bauru, ela está atacando toda a população, sobretudo a população que ela diz que defende, que é mentira, que é a população que está lá nas comunidades, nas favelas, na periferia, passando necessidade. Então, ela está atacando toda a população, porque sem investimento no servidor público não tem oferta de qualidade nos serviços públicos. É por isso, né? Ou seja, a política pública social só se efetiva através dos servidores, das servidoras, senão não tem política educacional, não tem política de saúde. Por isso que nós temos que defender. E não pode ser uma defesa só dos servidores, tem que ser de toda a sociedade. A população tem que entender, olha, eu quero uma professora bem remunerada, com uma carreira bem
estável e fundamentada para que o meu filho vá à escola e tenha uma educação de qualidade. Eu quero ter um médico muito bem pago, uma enfermeira muito bem paga, porque eu quero usar o serviço público de saúde, entendeu? Com uma pessoa que tenha uma carreira, tenha estabilidade no emprego para poder me atender. A população tem que pensar dessa maneira. Só fazendo aqui um gancho aqui. Tonão, fala aqui para os nossos amigos aqui da nossa audiência, quanto que está pagando aí um aposentado, às vezes do Banco do Brasil, no plano de saúde dele? Quanto que ele está pagando para o pessoal entender? Porque tem gente que fala assim, não, eu não preciso da saúde pública. Eu vou lá e faço um plano de saúde. Fala aqui. O pessoal da antiga Nossa Caixa, a gente já falou que está sem plano de saúde, ou só tem o da época que era Nossa Caixa, está pagando R$ 2.900 um plano de saúde. Então não paga, né? Porque ou eles comem ou ele paga, né? Então não paga, né? Então a maioria das pessoas até que abandonaram o plano de saúde e a gente espera que com esse novo governo seja feita alguma coisa em relação a isso, né, Alexandre? Exatamente. Eu queria falar com a nossa colega aqui, Yara. Yara, estamos aqui falando, o Janazzi já falou da questão aí dos vereadores, da prefeita. Mas fiquei sabendo que você é amiga da Suelen, gosta dela pra caramba. Fala um pouquinho aqui para nós. Acabei de fazer um story aí falando até do ranço que eu tô dela. Mas ela não sentou para negociar com vocês? Disse que ela fez uma oferta irrecusável para os servidores. Conta aqui para nós, como que foi isso? Ela, na realidade, ela gosta de discutir separadamente, né, com os servidores. E ela fez aí essa proposta de 6% milionária. Caramba, hein? Não, a inflação do período é de 22, e aí ela acha que 100 está excelente, né? Nós fizemos a contraproposta de 12, mas ela pega na questão das categorias isoladas. Então, assim, quer discutir com o professor o piso, quer discutir com a merendeira as questões relacionadas à carreira delas, quer discutir com os engenheiros e arquitetos. Então, assim, isso que o deputado falou é muito sério a respeito de você ter uma formação política, intelectual nas escolas, porque você forma crianças que vão pensar, né? E não é isso que o governo quer. Porque essas crianças que pensam serão pessoas como nós, que estão aqui. Nós tivemos uma educação que nos permitiu sermos críticos, questionadores, né? E, por isso, nós não aceitamos tudo que o sistema nos impõe. Essa geração de 15 a 25 não teve essa educação. Eles fazem parte desse governo do PSDB que simplesmente acabou com o pensamento crítico das nossas crianças. Então, nós precisamos resgatar isso. A proposta da prefeita, ela é ofensiva para o trabalhador e, ao mesmo tempo, eu falo que ela é ofensiva porque eu recebi uma ligação na semana passada, antes do início da greve, do chefe de gabinete dela, aonde ele falava assim para mim: se eu te oferecer os 28 que falta para chegar no piso nacional, você tira os professores da greve? Essa foi a proposta de um chefe de gabinete de uma prefeita às vésperas de uma greve, querendo fazer acordos separados e querendo, eu acredito até que lançar armadilhas para usar isso contra nós no futuro, porque sabe que é um movimento crescente, é um movimento legítimo, é um movimento que tem um apoio, que é a questão do piso. Mas, naquele momento, eu falei, não. Eu falei assim, nesse momento, nós estamos aqui brigando por 12%, que é um mínimo, porque 12% numa margem de 22% é um mínimo que ela pode atingir. E eu falei assim, mas fique tranquilo que daqui uns dias eu venho brigar pelos 28 também, porque eu sei que ele é meu direito, porque em Bauru, pasmem, nenhum professor da rede municipal, nem os professores aí com 30 anos de carreira recebem o piso. Nenhum. Tonão, como diria Renato Russo, proposta indecorosa é essa, hein, amigo? Eu ia falar duas coisas. Primeira coisa, pegando o gancho do que o Janazzi falou, é a questão que dinheiro tem, né, pessoal, para fazer tudo que é preciso fazer nesse país.
A discussão é diminuir o pagamento dos juros que a gente tem aqui, né? Parar de pagar banqueiro, né? Isso é uma coisa que a gente sempre mostra aqui nas reuniões, nossa, aquela pizza de orçamento, para onde vai o dinheiro. Porque, assim, isso é o princípio de tudo. A população tem que entender isso. Onde está indo o dinheiro, né? E a segunda coisa, assim, o que você está contando remete muito à nossa experiência com o banco. Porque a nossa categoria é nacional, uma das poucas que tem um acordo nacional, mas chega na hora do vamos ver, da negociação coletiva, aí o Itaú chama para fazer um negócio, o Bradesco chama um acordo aditivo ali, o Santander um ali, e aí desmonta toda a organização. Então, assim, é uma estratégia que esses caras usam em todas as lutas, né? Exatamente. Dividir a categoria. Dividir e tirar o magistério, né? Você enfraquece o movimento. Exatamente. O magistério que segura a greve hoje em todo lugar, né? No funcionalismo, em várias prefeituras, em São Paulo também é assim. Então, eles querem esvaziar. Exatamente. Não, mas eu falei, não, pode ficar tranquilo, que eu quero os 28, mas eu também quero os 12. Deputado, a gente vê aí agora, e aí um dos assuntos da moda é o novo ensino médio, né? E a gente vê que nós já tivemos vários projetos, rascunhos de projetos, algumas aberrações, inclusive, e a gente parece que não consegue fazer do nosso país uma potência educacional, mesmo tendo nomes celebrados como Paulo Freire, aí um dos escritores mais lidos, né, mais estudados, Darcy Ribeiro, grande lembrança. Florestan Fernandes. O que está faltando para a gente conseguir realmente colocar a educação nos trilhos? Na verdade, falta investimento. A educação no Brasil sempre foi relegada, nunca houve investimento de fato em escola pública. Tanto é que há uma dívida com a educação histórica. Não é à toa que o Plano Nacional de Educação, ele, quando foi aprovado, dizia o seguinte, que até 2024, que é o ano que vem, o Brasil teria que investir no mínimo 10% do PIB, da sua riqueza, do produto interno bruto, em educação pública. E o Brasil só investe 5% hoje. Ele não chegou. E com o governo Temer, depois Bolsonaro, então isso não foi possível. E não será porque 2024 está chegando, né? Então tem essa dívida, falta de investimento. E eu reproduzo aqui a frase histórica do Darcy Ribeiro, que ele diz o seguinte: a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto, na verdade, das elites econômicas e políticas para manter o processo de acumulação capitalista e de dominação de classe social, de dominação dos trabalhadores. Não é que é uma crise à toa, é uma crise por incompetência. Ela é deliberada, ela é preparada. Sempre foi assim na história do Brasil. Essa reforma do ensino médio que a gente está discutindo hoje, ela é velha, a gente já passou por isso na ditadura militar. Quando teve o golpe de 64, aconteceu o seguinte, houve uma reforma educacional, uma em 71, uma antes em 68, uma em 71 e uma em 82, fizeram a mesma coisa. Eles fizeram uma mudança no currículo escolar, é que vocês são mais novos aqui, mas os mais antigos tiveram no ensino fundamental, antigo primeiro grau, educação moral e cívica, OSPB. Ixi, nós tivemos isso aí, tiveram, então Eu estou fingindo que não, estou fingindo que não é comigo, então não. Mas você teve também isso daí, hein? E essas disciplinas, elas entraram no lugar de filosofia e sociologia, que eram disciplinas obrigatórias no ensino médio, no antigo segundo grau, e retiraram essas matérias e colocaram educação moral e cívica, OSPB, fundiram História e Geografia numa disciplina chamada Estudos Sociais, que era uma disciplina que existia, porque os militares tinham medo também do pensamento crítico, eles tinham medo da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, e eles fundiram, fizeram uma reforma educacional com esse viés profissionalizante, que não funcionou, porque daí não era nem uma coisa nem outra, não profissionalizava e nem desenvolvia o senso crítico, não formava para a cidadania, até música, que era uma disciplina obrigatória nos anos 60, 70, foi retirada do currículo escolar, porque a música também mexia com a criatividade, né? E a música, ainda mais naquele momento, a música brasileira. Subversiva, rebelde. Né? Você tinha o Chico Buarque, o Caetano, o Gil, a Um artista Regina. rebelde. Então, era os festivais da Record, a Tropicália, né? Os movimentos da música de protesto. Então, isso era perigoso. Então, eles fizeram essa reforma educacional também nos anos 60 e 70 com o mesmo objetivo, que era preparar o aluno para ele aceitar a ditadura, o autoritarismo, mas não funcionou totalmente, não deu certo. Agora, a mesma coisa. Eles estão... Só que é pior agora, talvez, porque
eles querem formar mão de obra barata, eles querem formar o aluno para entregar pizza na bicicleta, para o telemarketing. É isso, é disso que se trata. Né? Por isso que é um projeto também. Aí o Darcy Ribeiro volta. Então, a crise do ensino médio não é uma crise, é um projeto das elites secundárias. Quem criou essa reforma foi a Fundação Lehman. Foram as entidades empresariais, só elas defendem. No governo Temer, ela veio de uma medida provisória, de cima para baixo, não houve debate. Houve resistência. Os alunos, vocês se lembram, em 2016, eles ocuparam milhares de escolas em todo o Brasil contra essa reforma no ensino médio, porque nós já sabíamos o que seria esse projeto. Então, houve muita resistência. Mas era um governo do golpe, né, do Temer, e também vocês podem perceber que essa reforma foi feita justamente quando foi aprovada a reforma trabalhista, aquela emenda do teto de gastos e a tentativa da reforma da Previdência, que depois foi aprovada no governo do Bolsonaro. Mas eles estavam adaptando a educação para o novo mundo do trabalho precarizado e sem direitos, sem carteira assinada. Nós estávamos vivendo uma verdadeira redução, uma retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Então, você tinha que adequar toda a educação, e principalmente o ensino médio, a essa nova realidade. E eles aprovaram, não é que aprovaram a medida provisória, depois a lei foi aprovada, alterou a LDB. Mas agora é um novo momento, né? Eu acho que a nossa luta é pela... Nós não queremos suspensão, nós queremos revogação. Eu tenho dito que a cada dia que essa lei não é revogada, você está castrando e mutilando a aprendizagem de 7 milhões de alunos do ensino médio. Nós estamos sacrificando toda uma geração que está tendo disciplinas absurdas, né? Como educação financeira para ser um milionário. Aí o professor que vai dar, ele ganha R$3.000 e vai ensinar o aluno a ser um milionário. Por que o professor não é um milionário? Tem matérias como fazer brigadeiro gourmet, como fabricar um sabonete, como trabalhar com telemarketing. Olha, essa não é uma função da escola, né? A escola tem que trabalhar a formação geral do aluno. É o profissionalizante da Pascoaloto. Tem que fazer com que o aluno entenda o funcionamento da sociedade. Por isso que a filosofia é importante, a sociologia, história, geografia, todas as disciplinas são importantes. Tem que formar o aluno para cidadania ativa e crítica. Ele tem que entender por que tem pobreza, por que tem miséria social. Ele tem que ir nas raízes das verdadeiras causas sociais. Tem que ter acesso ao conhecimento científico. Tem que ter química, física. É importante, porque senão ele vai acreditar que a Terra é plana, que a cloroquina cura, né? Então, é importante o conhecimento científico. Que ele tem chance de ficar um milionário trabalhando. Mas não tem? Tem que entender tudo isso. Mais... E a escola tem que trabalhar o pensamento crítico. Então, por isso que eles criaram essa reforma. Essa reforma só interessa aos grandes grupos econômicos, não interessa aos alunos e professores. Então, nós vamos continuar a luta, a mobilização pela revogação do ensino médio, porque o Lula já disse que tem que ser ele deu já a linha, ele falou que tem que ser uma reforma que atenda os interesses dos alunos e professores, ele deu a linha. Agora, o ministro da Educação é um ministro complicado, ele é ligado a essas fundações empresariais, a Fundação Lehman, ele foi governador do Ceará, e lá ele fez várias parcerias com esses grupos econômicos, mas os estudantes não querem esse projeto, né? Nós temos que construir um outro modelo de ensino médio. Você falou no começo, nós tivemos Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, da história da educação, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos outros. Então, o Brasil tem experiência e tem projeto para uma educação crítica. Então eu vou falar com a servidora aqui. O deputado falou, mas ele é deputado, não sei nem se ele frequenta mais escola. Vou falar já direto com você. Você quer... As escolas não estão melhor agora? Poxa, agora todo mundo está virando empreendedor, todo mundo está tendo a chance de ter o seu próprio dinheiro. O aluno escolhe a matéria que vai fazer. Não é uma beleza isso daí? Deve ser em algum lugar, mas não aqui, né? Em Bauru não é assim? Não, eu acho que em lugar nenhum, né? Porque você pega... É a segregação mesmo, né? Você tem os filhos da rede pública que vão trabalhar para os filhos da rede privada que vão ser doutores.
Mas É isso que vai acontecer. o próprio ministro, né, deputado, falou que, na verdade, a universidade não era para todo mundo. Então, né, para que a gente vai ficar investindo em pensamento crítico? Deixa o pobre trabalhar, não é assim que funciona? Exatamente. Infelizmente, essa realidade faz parte da história do Brasil, né? Você tem um afunilamento já no ensino fundamental, final do ensino fundamental, depois no ensino médio, e na universidade, então, você tem uma população ínfima de jovens ingressando, até porque nós temos aqui dois problemas na questão da universidade. Primeiro, que nós não temos universidades públicas no Brasil em nível suficiente para atender a demanda. Então, você transfere uma boa parte da demanda para a iniciativa privada de péssima qualidade, né? São as uni-esquinas da vida. Infelizmente, é isso que acontece. Isso não é de hoje, também é a herança maldita da ditadura militar. Tudo começou lá, em 1968, que nós temos o surgimento das principais universidades privadas do Brasil, Mackenzie, Universidade de Santo Amaro, elas surgem já de uma política privatista dos militares. Isso cresce no governo do Fernando Henrique Cardoso, aumenta ainda mais, e depois nos governos do Lula e da Dilma, embora eles tenham feito a expansão também pela rede pública, com a criação de novas universidades públicas, mas aí tem uma grande polêmica em torno do ProUni, que foi importante, mas faltou dar um passo seguinte, que era exigir qualidade de ensino, né? Nós somos a favor de que a demanda do ensino superior seja atendida em universidades públicas. O dinheiro tem que ser investido. Nós queremos mais campos da USP, da Unicamp, da Unesp, das universidades federais, aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele tem, olha, um absurdo, embora nós tenhamos USP, Unesp, Unicamp e a federal, nós temos aqui 80% da demanda, Yara, sendo do ensino superior atendida pela rede privada, Sim. pelas universidades privadas. Olha só como nós vivemos o grande privatismo educacional. Mas aqui em Bauru mesmo, né? A gente tem um exemplo aqui em Bauru. Quantas universidades privadas nós temos e quantas públicas? É um absurdo. E é justamente isso. A universidade pública, ela não é para o filho da escola pública. Olha, lá em São Paulo, na capital, Nunca que foi. é uma cidade que tem quase 12 milhões de habitantes, nós só temos dois campos da USP, nós temos uma Unifesp, e um pequeno campus pequeno ali da Unesp, né, que só no cursos de artes. E as outras são todas privadas, Todas em São privadas, Paulo. Né? Ali é 90% de privatismo na capital. Então, o aluno tem que ir para a Unip, para Uninove, FGV. Eu trabalhei, Uni alguma Universidade coisa. da tia Leila, que o teu não é fã da Leila do Palmeiras. É isso mesmo. Deputado, o senhor falou aí que, na verdade, isso aí foi uma volta ao passado. Mas a ironia é tanta que eles colocaram que era ponte para o futuro, né? Quando Exatamente, eles assumiram, no a governo ponte para o Temer. futuro. Como se fosse algo moderno, né? Quando teve o golpe, Exatamente. em 2016, né, era justamente... Daí eles tinham um projeto lá do Renan Calheiro, do Temer, que era Ponte para o Futuro, que era justamente fazer a reforma trabalhista para retirar direitos, para precarizar o mundo do trabalho, reforma da Previdência, o teto de gastos que existe até hoje, congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. A famosa PEC do fim do mundo, era essa aí? Exatamente, essa daí, que foi aprovada e ela congela os investimentos, ela prejudicou e continua prejudicando a educação, saúde, assistência, todo o investimento nas áreas sociais. Um crime. Nenhum país do mundo tem uma PEC como essa, só o Brasil. Né? Pioneiro. Mas tudo isso, viu? Voltando a vocês bancários, vocês que entendem, para pagar juros da dívida pública brasileira, para beneficiar os grandes especuladores da dívida pública. Por isso que eles estão atacando os fundos da Previdência, da educação. Eles querem agora privatizar o orçamento da educação, transferindo as gestões das escolas para grupos privados. Em São Paulo, isso já começa. O próprio secretário da Educação Estadual, Renato Feder, que é dono de uma grande empresa chamada Multilaser, que tem negócios, tem contratos milionários com o próprio Estado,
ele tem um contrato de 200 milhões com a Secretaria Que da vendeu Educação. tablets para o município de Isso. Bauru Também, a um né? preço bem considerável e os tablets De maior qualidade, tipo iPhone, assim. isso é muito, Muito bom, né? Então, muito, mas e muito esse- bom que não esse roda nada. secretário, Eu falo que é o empresário, sempre que eu Ele falo... quase foi ministro, não foi? Não é esse aí? Foi, só não foi porque ele deu dinheiro para a campanha do Dória, daí os bolsonaristas ficaram com ciúme e não deixaram. Mas ele tem um livro, né, ele escreveu um livro há muito tempo atrás, defendendo a privatização de todas as escolas públicas e o fim do MEC. Então, quer dizer, ele é contra a escola pública. Ele, na sua origem, ele é um privatista. E no Paraná, ele foi secretário do Paraná, lá do Ratinho, ele privatizou 26 escolas, ele implantou mais de 200 escolas cívico-militar no estado do Paraná, e aqui em São Paulo ele já anunciou a privatização da zeladoria de 500 escolas. Então, ele já começa aqui também um movimento de privatizar escolas estaduais, para transferir dinheiro público do orçamento, gente, que o orçamento da educação é o maior do Brasil em cada município. O estado de São Paulo tem um orçamento agora da Secretaria de Educação de quase 50 bilhões de reais. Entendeu? Então, todo mundo está de olho nesse orçamento. Todo mundo quer as grandes empresas, como aqui em Bauru também. Não sei qual é o orçamento municipal, mas é o maior. É Sim. maior que o da saúde em todos os lugares, municípios, estados e União. Então, as empresas ficam de olho, querendo abocanhar. Então, eles, por via indireta, eles pegam gestão. Mas transfere. aqui em Bauru, você ser amigo dos administradores e ter algo ligado exclusivo, voltado para a educação, é um super negócio, né? Nós tivemos aí, ano passado, o gasto aí de 35 milhões e 600 mil reais em prédios que não geraram nenhuma vaga, nenhuma. Não foram geradas vagas. Muito dinheiro. Aí a gente tem aí um TAC para cumprir, onde nós temos mais de 1.000 crianças na fila e tem que cumprir o TAC. E aí agora foi proposto comprar vagas em escolas privadas. Só que assim, eles querem comprar a vaga na escola privada, só que também eles não querem pagar o que vale essa vaga, né? Que nem o seu filho, ele está numa escola onde a mensalidade é X, e eles querem comprar uma vaga lá na mesma escola, pagando X menos 200Y. É uma Mas transferência. eu também queria comprar essa vaga aí pro meu filho também. Viu? Exatamente. Então, assim, o dinheiro, aqui em Bauru, principalmente, deputado, o dinheiro da educação, ele virou dinheiro de farra mesmo, sabe? A gente tem aí agora, mais recente, a compra das colombas, que a gente falou que é a colomba eleitoral, porque nunca foi dado os ovos, assim, sempre foram ações dentro das próprias escolas. Aí, esse ano, ela deu um ovo de Páscoa para as crianças de chocolate hidrogenado, aquele que gruda no céu da boca, a preço de Lindt. E as colombas, que a gente sabe que não é para criança, porque a criança não gosta de colomba. Quem come a colomba é o pai, e é o pai que vota, né? Então, a gente vê que tudo é pensado já assim no futuro que está próximo e aonde a gente tem que ser esperto, inclusive, para começar a combater isso. Yara, você falou uma coisa aqui, eu vou falar com o Tonon aqui. Tonon, a Yara falou aqui da eleição e o deputado falou aqui de Dória e Bolsonaro. Olha o tripé que a gente tinha: Dória, Bolsonaro e Suelen. É demais para qualquer um, né, Tonon? Não, e é inacreditável, né? Bom, volta a discussão da Câmara, né, aqui de Bauru, né, o que virou, né? A Câmara repleto de coronéis, sargento, né? Tudo muito ruim, Alexandre, mas eu acho que novos ventos estão vindo aí, e 2024, 2026 nós vamos ter um tempo bem melhor, né? Porque a hora desse pessoal está chegando. O tempo é rei. Que bom, né? E dois desses a gente já se livrou, só falta uma. Deputado, você também tem esse otimismo aí? Acha que o Brasil tem jeito, que as coisas vão melhorar, ou vai ter muita luta ainda? Estamos me perguntando, né? Pela 100 frente. dias de governo Lula, deputado. Isso, Eu acho que perfeito. sim, o Brasil está avançando. Nós Avançando. estamos num processo agora de reconstrução nacional, de redemocratização do Brasil. Faz parte nós passamos por momentos como esse, após a ditadura militar, em 1985, a gente começou o processo de redemocratização. Nós passamos por isso de 46 até 64,
Então, agora nós ingressamos num novo período. Temos que tomar cuidado com a extrema-direita, que ela continua organizada, ela continua viva, ela se organizou, ela não era organizada no Brasil. Nós lutávamos contra a direita, que era uma outra coisa, a direita liberal, os neoliberais. Agora a gente enfrenta, além desses, nós estamos enfrentando algo mais perigoso ainda, que é a extrema-direita bolsonarista, proto-nazifascista, que é mais perigosa. Então, nós temos que ficar atentos que eles estão na espreita, estão esperando o momento para atacar. Mas tem avanços, sim, no governo, na área do meio ambiente, né? Houve já a diminuição do desmatamento, houve o combate ao genocídio das comunidades indígenas. Na cultura também nós estamos reconstruindo com a ministra Margarete Menezes. Nós temos avanços. Na saúde, nós temos uma secretária da saúde que é uma pessoa que vem da Fundação Fiocruz, né, uma cientista que combateu o negacionismo em várias áreas. Nós temos o ministro Lupe na Previdência Social, que é contra aquela reforma da Previdência do Temer, defende a revogação. Então, nós temos avanços, né? Mas, como é um governo de transição, tem obstáculos também. Ainda no governo, no Congresso Nacional, ainda é um congresso difícil, né? Tem muito bolsonarista lá, então ainda é um processo de construção, mas vai depender muito da mobilização. O próprio Lula falou que é importante que a sociedade pressione o governo. Ele pediu isso, para ele ter uma força política de pressionar os setores mais conservadores, porque tem Alckmin lá também, tem Tebet, tem aquele ministro das comunicações. É um governo de frente, como a gente falou aqui. Né? Então, não é só do Lula. Isso, né? Mas, olha, gente, só de tirar o Bolsonaro já é um grande alívio, né? Porque o Bolsonaro era um delinquente, um nazifascista, um genocida que deveria ter sido preso já há muito tempo. Né? Ele foi responsável pela morte de milhões de pessoas no Brasil, só por isso, né? É um presidente corrupto. Está aí o caso das joias, das armas. Então, ele tem 1000 motivos para ter mais de 1000 anos de cadeia. Então, você acha o caso da joia? Você acha mesmo que ele queria pegar a joia para ele? Você não acha que ele correu para entregar para o Lula aquelas joias? Cadê o Pinóquio Bauruense para estar aqui? Cadê o amigo da Suelen? A gente levou hoje o Pinóquio Bauruense para o ato lá, fazendo essa brincadeira de que como é bom esse aumento de 6% crescido. Quase apanhou lá o Pinóquio lá. A gente queria pegar ele, então não tem cabimento, né? A palavra delinquente que o deputado usou é a mais precisa para o Bolsonaro e para tudo que cerca ele, né? Agora, eu estou animado, porque assim, o que acontece? Hoje mesmo tem uma pesquisa, sempre citando dados, né? Por exemplo, o Haddad só é avaliado mal por 24% da população, que é o quê? É aquele núcleo bolsonarista duro, que é isso, né? Você vê até aquele campo em disputa não está avaliando o governo mal. Então, esse é um bom indicativo, né? Então, com o ajuste da questão dos juros, aí, arrumando a discussão do Banco Central, diz que até das 36 promessas de campanha do Lula para o primeiro ano, ele já cumpriu 13 nesses primeiros 100 dias. Então, assim, tem chance de avanço, né? E avançando a pauta, não adianta. O principal é o econômico, galera. Aí o resto vai ficando para trás, vai largando a mão do bolsonarismo e só vai voltar a ser aqueles 12%, 14% de fascista que existe aqui no Brasil desde que o mundo é mundo, né? Infelizmente. E agora eu vou abrir o espaço aqui para a nossa colega servidora, olhando ali para aquela câmera ali. Dê o recado para os seus amigos, vamos engajar o pessoal agora. Vamos falar quantos dias de greve e o que tem pela frente aí nessa semana. Bom, nós estamos entrando aí na segunda semana de greve, efetivamente 7 dias, né? Porque a gente tem a turma aí da saúde que não para, então 7 dias de greve. Estamos extremamente mobilizados, sempre esperando mais um, né, para o dia de amanhã. E venham, denunciem, porque a gente está tendo bastante caso de assédio, né? Então, assim, tem muitas pessoas denunciando a questão do assédio. Não tenham medo de denunciar. Nós estamos aqui, o sindicato também. Nós precisamos, inclusive, que isso se torne um hábito, né? As denúncias de assédio, elas têm que se tornar um hábito, porque hoje nós temos grandes assediadores, porque nós nos calamos, então nós não podemos mais nos calar.
a questão das pessoas que estão aí em estágio probatório, adjuntos. Gente, isso tudo é lenda urbana para desmobilizar o movimento e venham para a rua. A gente está crescendo, as próximas ações, inclusive, envolve uma viagem lá para São Paulo, para a Lesp, para audiência pública, onde nós vamos poder expor todos os nossos problemas. É um espaço importante porque mostra que a greve ela já saiu só aqui desse mundinho de Springfield, né, que todo mundo fala que Bauru é Springfield brasileira. Nós já saímos daqui. Então, venham para a greve, tragam mais um, porque eu tenho certeza que a vitória é certa. Com certeza, nós teremos aí, por esses dias, alguma contraproposta, ou, pelo menos, uma sinalização de conversa. E é isso, gente. Vem para a rua, porque a luta se faz na rua. Então, 6,5 fechou o negócio. Lógico que não. Ah, eu bom, quero então. 12. Ah, bom. Agora gostei, hein? Senti firmeza, hein, Tonon? É Tonon, 12 já. é bom ver um companheiro aí de longa data aí, sempre no caminho correto. É legal essa sensação, Tonon, de estar no lado certo da história? Exatamente, ele estava falando do ProUni aqui, eu estava lembrando que a gente aqui fez campanha contra o ProUni, e na época até com o PT pressionando a gente para fazer para endossar o discurso, né, do quanto seria bom. Era um assunto muito polêmico, mas você vê, a gente ficou nesse campo de ser contra o ProUni naquela época. Então, assim, como você falou, é muito legal a gente estar do lado certo da história e sempre com bons companheiros aí na luta, né, Alexandre? E a gente foi contra, né, a reforma trabalhista, a gente falava, alertava, né? A gente foi contra a reforma da Previdência pelos motivos óbvios. E a gente hoje vê, né, a mídia se aproveitando disso. Não à toa a Globo tem demitido em massa, né? A Globo que foi uma das que fez mais campanha para a reforma trabalhista. E hoje se beneficia das leis que elas mesmas criaram juntamente com esse governo, que foi realmente um passaporte para o passado, como o deputado já falou. Deputado, o que você quiser falar, o microfone está aberto. Uma satisfação receber você em Bauru, perceber assim, tão de perto, né? A gente que já via, eu já falei em algumas entrevistas, já tinha visto, mas realmente eu fico até emocionado de perceber que já faz um longo tempo que o senhor faz esse trabalho, que acompanha os servidores, que faz a defesa do serviço público. E que bom ter gente como você aqui na nossa cidade, a gente poder trocar uma ideia, mesmo que seja uma ideia breve, né? Mesmo que seja um convívio tão rápido, e que seja bem-vindo outras vezes. Tenho certeza que se o pessoal for realmente para a Lesp, vão ser muito bem recebidos, porque o pessoal é assim, né? É legal até falar disso. O pessoal é um partido realmente que abraça e que recebe muito bem. As experiências que a gente teve com as pessoas, com os deputados do pessoal, foi sempre muito agradável, porque teve esse acolhimento, tem o lado certo da história. Então, o microfone está aberto, fale aquilo que você quiser, deixe um recado aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, e com certeza futuros eleitores, porque não vai parar no Penta não, né? Vamos continuar essa caminhada aí. Bom, primeiro agradecer a você, Alexandre Paulo, ao Sindicato dos Bancários, por vocês terem nos chamado, abrindo esse espaço importante de comunicação, e dizer que eu quero fazer um apelo, na verdade, às pessoas que estão assistindo o programa, para que elas apoiem a greve dos servidores e servidoras de Bauru, porque essa não pode ser uma movimentação e uma greve só de uma categoria profissional, de um segmento importante, mas de toda a população, porque, como eu disse, as políticas públicas e sociais, elas dependem do trabalho das servidoras e servidores, porque são mulheres que estão lá na ponta, nas creches, na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, fazendo o atendimento no posto de saúde. São enfermeiras, são mulheres, atendentes que estão lá, né, atendendo. As assistentes sociais são mulheres também. Então, é um movimento das mulheres e que estão atendendo a população lá na ponta, sobretudo a população mais pobre, mais carente, o que a gente chama das classes subalternas, né, as classes trabalhadoras. Então, essa é uma luta de toda a sociedade. É importante que você, que está acompanhando aqui o programa, pressione a prefeita para que ela atenda às reivindicações, para que ela dê o reajuste que é solicitado e valorize, de fato, as servidoras e servidores de Bauru. Eu faço esse apelo a toda a população. Ajudem a greve. A greve é fundamental, como o Sindicato dos Bancários está ajudando aqui, abrindo espaço, apoiando. Nós já confirmamos a audiência pública, tá? A Isabela falou, né? Tá, vai ser, então, na quinta-feira, já reservamos o espaço na Assembleia Legislativa, às 11 horas.
da manhã, lá no Teotônio Vilela, no plenário Teotônio Vilela. com Quinta transmissão- agora? Quinta-feira agora, já. Se um bancário quiser ir lá participar, lá pode ir também? Tem Lógico. vaga no ônibus aí ou não? Tem, Lógico que Tá tem. bom, hein? Serão recebidos lá com tapete vermelho na Assembleia Legislativa. Lá vocês vão poder falar, né? Eu não falei aqui na Câmara, mas lá vocês falam. Tá bom? Muito bom. Então, e muito obrigado e parabéns a vocês, servidoras, servidores, minhas colegas professoras do magistério. Olha, vocês estão dando uma aula de mobilização, de cidadania, esse coletivo que se formou, eu acompanhei o nascimento do coletivo Conversando com a Yara. Isso mesmo. Nós fizemos uma reunião ainda pelo aplicativo e nasceu esse coletivo. E vocês estão mobilizando toda a cidade, trouxeram o sindicato, enfim, vocês já estão fazendo história aqui em Bauru, no estado de São Paulo, que está todo mundo prestando atenção nessa greve de vocês aqui. Agora no tem bom uma coisa, sentido. desculpe interromper, mas que eu lembrei que eu comentei com o Alexandre. Como essa greve dos servidores está diferente em relação a que eu participei da última vez, e isso tem muito dedo de vocês. Isso eu lembro que eu falei para o Alexandre, porque a gente percebe uma renovação nos grevistas e uma confiança que talvez antes não tinha no sindicato. Então, a gente está muito feliz com o trabalho de vocês também aí. É visível os frutos. Exatamente. E agora, Yara, você tem um desafio aqui. Você vai fazer agora a vez da blogueirinha. Olha lá para aquela câmera. Você vai pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comentar. A câmera é sua, Yara. Vai, vamos ver se você está treinada, Esse hein? podcast ou o nosso coletivo? O nosso coletivo e o nosso podcast. As duas coisas. Manda bala aí. Isso aí, gente, ó, curta, comente, compartilhe, dê os coraçõezinhos, dê os likes, sigam a gente nas redes sociais, tanto aqui o podcast do Sindicato dos Bancários, sigam o coletivo Educação em Luta por Bauru. Lá a gente está postando tudo em tempo real que está acontecendo na greve e nós temos outras ações também sendo desenvolvidas aí paralelamente e está tudo lá. Sigam, comentem, compartilhem. Coloca lá na bandeirinha também, que é bom sempre engajar, né? E é isso aí, gente, ó. Coletivo Educação em Luta. E aí, Tonon, leva jeito para blogueiragem ou não? Contratado, Já está contratado. Falou, pessoal. Esse é mais Sem Sistema. Abraço. Até mais. Até, Tchau. pessoal. Até mais. Obrigado.